Oi gente, eu sou a Leila, esse é mais um Baobás e Abobrinhas. Estamos de volta, ainda não temos cenário, mas já temos resenha. Hoje eu vou falar sobre um livro que eu li recentemente e que eu amei, e é o Toda a Luz que Não Podemos Ver, do Anthony Doerr. Bom, gente, esse livro aqui, ele foi publicado pela editora Intrínseca. A foto da capa dele é linda, é uma das cidades onde se passa a história. E ele ganhou o prêmio Pulitzer de 2015 na categoria ficção. Ele é um livro de ficção histórica. Se passa na Segunda Guerra Mundial e conta a história de dois personagens e os seus núcleos. São eles a Marie-Laure, que é uma jovem cega que vive em Paris, ela é francesa, e o Werner, que é um jovem alemão órfão que vive com a irmã numa casa que ele chama de Casa das Crianças, onde vivem uma série de outras crianças órfãs que são cuidadas por uma moça francesa que acaba meio que adotando essas crianças e cuidando delas. Todas essas crianças são órfãos de pais que morreram em acidentes na mina da cidade. Esse livro, ele conta a história ao longo do tempo. Ele começa na década de 30 e mostra os anos anteriores à Segunda Guerra Mundial, a eclosão da Segunda Guerra, o final da Segunda Guerra. Depois ele dá um salto na história, vai para a década de 70 e termina em 2014. O interessante desse livro é a maneira como ele abordou esse período, que pelo menos para mim, que já li alguns livros de Segunda Guerra, nunca tinha visto dessa forma. Então ele vai contando os acontecimentos de uma maneira um pouco diferente. É bem interessante porque a gente vai conhecendo os personagens e eles têm vidas bem diferentes, né? A Marie-Laure é uma criança cega, o pai dela é uma pessoa assim muito esmerada na educação dela, ele ensina ela a ler em braille, compra livros para que ela consiga ler os romances, né, as histórias. E ele trabalha num museu. Então, dentro desse museu, a Marie-Laure, ela vai aprendendo sobre o mundo, né? Ela tem acesso às espécies, ela tem acesso a uma série de artefatos em que ela pode manusear e pode aprender sobre um pouco do mundo, um pouco da história. E o Werner é um menino extremamente inteligente e ele tem uma inteligência filosófica e ao mesmo tempo muito racional, muito voltada para os números, para as ciências exatas. Ele é muito interessado em como as coisas funcionam, nessa questão mecânica mesmo. E ao longo do texto a gente vai percebendo como isso tudo acaba sendo direcionado, como a guerra vai direcionando toda essa fome de conhecimento que o Werner tem, né, para que ele acabe atuando de alguma maneira dentro da história da guerra. Uma das coisas que eu amei nesse livro, eu gostei muito dos personagens, da forma como os personagens foram construídos. São personagens bem elaborados. Uma das coisas mais interessantes desse livro é como o autor consegue mostrar essa passagem do tempo, principalmente dentro da Alemanha, de quando Hitler chega ao poder, de como a juventude hitlerista vai ganhando força dentro da sociedade, de como ele consegue mostrar isso através dos olhos daquelas crianças, né, desses jovens que são os nossos olhos dentro dessa história. Outra coisa muito interessante são os capítulos da Marie-Laure, que eu amei. A maneira como o autor consegue descrever perfeitamente as pessoas, os objetos, os cenários, através de outros sentidos, já que a Marie-Laure é cega. Então não tem como ela te contar uma história te dizendo a cor do céu naquele dia, né? Mas você consegue imaginar perfeitamente como tudo estava na história, através do olfato, através do tato, através da audição e através das batidas do coração dela, o que é bem interessante, a maneira como ela muitas vezes conta o tempo através das batidas do coração. Esse livro é composto de capítulos bem curtos e bem alternados, em que você vai pulando de núcleos, entre o núcleo da Marie-Laure, que está na França, o núcleo do Werner, que está na Alemanha, e mesclado a isso, a gente vai ter os outros personagens que vão aparecendo em capítulos próprios, assim, bem menos frequentes, mas que também vão aparecer. Independente do suspense de um livro que se passa na Segunda Guerra Mundial, né, aquela coisa tensa de que algo muito terrível vai acontecer,
independente disso, ele realmente consegue te prender na leitura e é um livro fascinante. Eu fiquei, assim, muito empolgada com esse livro, porque eu acho que tem sido difícil encontrar um livro tão bem escrito, sabe? Que tenha realmente essa qualidade literária e que fale de uma época, de um período histórico e que tanta gente já falou, sabe? A gente já teve tantos livros de ficção histórica que se passam na Segunda Guerra Mundial. Existe, né, muito para ser dito sobre essa época. Mas é uma coisa meio que uma faca de dois gumes para o autor, né? Ele pode se dar muito bem falando sobre isso, ou ele pode cair num lugar comum que todo mundo já leu. Esse livro aqui não cai no lugar comum. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Espero que muito em breve nós tenhamos um cenário também. Não deixem de seguir o Baobás e Abobrinhas nas redes sociais, que vão ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. Beijos e até a próxima!